Olá, sejam muito bem-vindos! No programa de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma melhoria no projeto do programa anterior, que é aquela mesa ou bancada retrátil. Inclusive alguns de vocês mencionaram o que eu vou fazer nos comentários. Bem, a ideia é dividir o tampo e incorporar o tampo junto na base, ou seja, o tampo não vai ficar separado. Você abre, estende, né, a bancada e aí você gira a base e trava. Então fica um conjunto só. Eu até criei aqui um protótipo para enxergar a situação como vai ser. Então imaginem que isso daqui é o tampo com 30 milímetros de espessura e ele vai fazer isso. Aqui ele está apoiado na base e quando fechar a base ele vem aqui para o lado de fora encostado. Então eu desenvolvi aqui uma ferragem, nada mais é do que um ferrinho dobrado para poder fazer esse giro. Vou explicar o raciocínio para vocês. Se vocês quiserem fazer de uma forma um pouquinho mais fácil, também pode. Eu considerei uma projeção de 30 milímetros em toda a volta da base, ou seja, tem aqui uma pingadeira que chama, né? Uma parte que se projeta. Então, se você a ferragem que eu criei aqui é um ferro dobrado, justamente porque ele tem que projetar esses 30 milímetros para fora, para poder vir aqui na posição que ele tem que fazer o giro. Se você não quiser fazer isso, você pode, por exemplo, alinhar com o suporte, assim, para deixar alinhado, e aí você precisa simplesmente colocar uma barrinha de ferro reta, fazendo os furos para poder ter a posição correta do eixo. Mas eu acho que fica mais legal ela projetando os 30 milímetros toda a volta. Então eu vou mostrar essa peça sendo feita. É ali na morsa, batendo, bem tranquilo de fazer. Então vejam, eu estou aqui com a peça presa, projetando os 30 para os dois lados. Eu vou pegar o papel, vou colocar aqui na diagonal, deixando até um excesso a mais, porque depois eu vou arredondar, como eu fiz aqui. Deixo um excesso a mais e alinho ele como se estivesse seguindo essa diagonal. Aí eu dobro aqui e depois eu dobro aqui embaixo. Isso daqui é exatamente isso que eu fiz. Você tem que prestar atenção porque você vai fazer duas peças, só que invertidas as dobraduras. Então, faça o papel para as duas peças para você não se perder. Então tá aqui, eu vou prender a morsa na linha e eu vou dobrar para frente. Ou seja, eu vou bater daqui para cá. Eu fiz aqui a primeira dobradura, que é isso daqui. Agora eu preciso dobrar para trás. Eu vou posicionar aqui para bater ao contrário. E tá pronto. Agora é só fazer a furação. Bom, agora que as ferragens estão prontas, são dois pares, né, uma para cada lado, eu coloquei um parafuso com porca, e esse parafuso vai ser o eixo que vai entrar dentro da madeira. Eu calculei o comprimento do tampo e ele vai ficar com 1,25 m depois de acabado. Então fiz os cálculos e cada uma das peças vai ter 62,5 cm. Vocês estão vendo que uma está em cima da outra aqui. Por quê? Porque eu estou deixando aqui um excesso de 2 centímetros nessa peça, justamente para a gente depois ter aí uma margem de manobra, se ficar para cortar exatamente, para não deixar nenhuma fresta no meio. Então, depois que as peças estiverem instaladas, eu faço um risco exatamente onde precisa ser e tiro esse excesso. E aí eu tenho uma união perfeita.
Bom, eu preciso estruturar essa peça. Eu falei para vocês que eu vou fazer um reforço toda a volta para engrossar a peça. Então eu vou entrar com duas tiras, uma de cada lado, de 6,5 cm. Essas tiras, elas vão de comprido aqui no comprimento todo de cada uma das peças. Com isso eu estruturo a peça nesse sentido e além de estruturar eu engrosso. Então eu vou entrar aqui com 4 peças, uma em cada lado das duas metades. Depois eu entro aqui com uma faixa que é justamente o que vai apoiar na base da mesa. Então é uma peça de 17 centímetros avançando para dentro, dos dois lados. Aqui eu já comecei a estruturar a parte externa do tampo. Depois que eu tiver com as peças instaladas, eu vou colocar essa travessa aqui e uma do lado de cá, que é justamente a travessa que vai travar a base para que ela não se feche. Que isso já tinha na peça inteira. Então eu só vou retornar essa peça. Então eu engrossei o tampo que eu tenho e vou retornar com essas duas travessas. Terminei de colar os enchimentos, ou seja, o tampo já tem a grossura de 30 milímetros e eu fiz uma pequena alteração. Eu transpassei essa travessa aqui um pouquinho além, justamente para ficar esse anteparo de uma com a outra, a hora que para alinhar as duas peças nas duas beiradas do tampo. E eu vou colocar aqui no meio também uma peça para fazer esse papel, ou seja, na frente eu vou ter o tampo alinhado, em cima, né? Eu vou ter ele alinhado justamente porque as duas pontas e essa parte vai me deixar o tampo por cima alinhado. Bom, agora eu preciso travar esse conjunto para que ele não mexa, para que ele não faça esse movimento. Então, vou mostrar para vocês o que eu inventei aqui. Eu criei duas tranquetas de madeira, justamente para a peça ficar bem travada. Então a ideia é fazer aqui um trilho, um canal, para que essa travessa ela faça esse movimento, como se fosse uma tranca. Então uma peça encosta na outra, fica alinhada por cima, e aí essa peça que vai realmente travar e não vai deixar o conjunto fazer esse movimento que eu falei. Então, aqui por cima vai um fechamento e eu criei aqui então uma tranqueta para fazer esse movimento. Então eu vou ter uma aqui e uma aqui, duas peças. Então eu vou prender isso para vocês verem o conjunto todo funcionando. Tá quase pronto e ficou muito legal. Eu fiz as duas tranquetas, então na hora de desdobrar a bancada é só abrir as tranquetas e levantar assim. Aquele excesso que eu deixei para fazer um ajuste fino, eu acabei tirando, cortando fora, então eu estou aqui com as duas peças unidas, então praticamente sem nenhuma junta aqui. Por que eu fiz isso? Se eu deixasse aquele excesso, eu não ia conseguir montar os dois trincos, justamente por causa do afastamento que tinha. E eu ajustei os trincos, lixei eles para que eles corressem bem aqui no canal,
e passei um pouco de parafina para ele deslizar bem aqui também. E dei uma facetada na ponta desse sarrafo, justamente para quando ele for encaixar, quando fechar a mesa e for encaixar, ele encaixar direito na parte oposta. Bom, agora é jogar isso em cima da base e colocar as ferragens. E vamos torcer para que fique certinho e abra e fecha na perfeição. Eu centralizei o tampo em cima da base, a distância está igual a todos os lados. Agora eu vou fazer a marcação aqui onde eu tenho que entrar com o eixo, para depois prender a ferragem. Eu vou achar o eixo num quadrado de 30 por 30, que é a espessura, e aí eu projeto essa medida de 30 daqui para dentro. Terminei de montar a bancada e agora antes de mostrar para vocês ela funcionando, só está faltando aqui um detalhe para fazer um cabinho na tranqueta de madeira que eu fiz, para ela não cair, para ela ficar presa e ficar fácil de manipular. Pessoal, a versão da bancada retrátil melhorada ficou show de bola. Deu tudo certo. Fui corrigindo alguns detalhes e é muito legal você ir projetando, planejando e criando. Isso é muito legal. Esse é o espírito da oficina de casa. Bom, a novidade era justamente essa: dividir o tampo e fazer com que as partes ficassem dobradas, uma de cada lado, e quando estende a bancada, elas se encontram e são travadas no meio. Então eu criei aqui 2 trincos de madeira que vocês acompanharam a execução. Esses 2 trincos, eles, além de juntar as peças, ele justamente dá a sustentação para que a bancada não tenha esse movimento. E ficou bem legal, por isso que eu usei madeira maciça, usei uns sarrafos de pinos. E ficou muito legal. Vou abrir de novo para vocês verem. Então, um detalhe que eu fiz aqui e não mostrei, que é justamente um pequeno ajuste na ferragem que eu fiz para que essa parte do tampo encostasse e ficasse na vertical. Eu fiz um pequeno corte na ferragem para ela poder encostar, senão ela ficaria um pouquinho aberta. Mas, detalhe, bem tranquilo. Então tá aí. Vamos abrir para ver? Bom, eu espero que vocês reproduzam esse projeto, que pode parecer difícil, mas não é, ele é só um pouquinho trabalhoso, mas muito fácil de ser feito. Então, se você reproduzir, manda uma imagem pra gente, manda uma foto no nosso e-mail de contato, contato@oficinadecasa.com.br, pra gente ver
que vocês aprontaram. É isso aí. Eu fico por aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E se você curte marcenaria, gosta de botar a mão na massa, nós temos vários cursos. É só entrar no nosso site, oficinadecasa.com.br e conferir. Um grande abraço e até o próximo programa.